Shalom! No vídeo de hoje, nessa aula daqui curtinha, a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito do tempo. Esse conceito do tempo é um dos principais conceitos que Pesach vem nos ensinar. Veja só, se você pega um pouquinho de pão ou farinha e água, começa a misturar, até 18 minutos, você coloca no forno e fica pronto, é uma matzah. Depois de 8 minutos, é hametz. Interessante. O tempo aqui está atuando para transformar esse produto, que é a matzah, em uma coisa proibida, que é o hametz. Para a gente poder entender esse conceito do tempo, a gente precisa ir para o dia da criação do mundo. Bereshit, no princípio, a primeira coisa que Deus vai criar vai ser o tempo. O tempo não existe no mundo que só existia Deus. No mundo espiritual, o tempo não passa como aqui na Terra, que tem um espaço e tem também a matéria. No mundo espiritual, o tempo é outra história. Então, esse tempo, que é a primeira criação que tem, é o início do mundo físico. O mundo físico depende dessa criação do tempo. A gente só pode viver aqui com o tempo passando para a gente atuar no nosso presente. Então, o conceito do tempo é um conceito ligado ao mundo que a gente está vivendo, ao mundo material. E em Pesach, esse conceito do tempo, que o povo saiu rápido do Egito, não podia ficar mais um segundo lá, esse conceito de tempo vai participar de uma maneira efetiva. Uma maneira bem atuante que esse tempo está fazendo nessa festa de Pesach. Então vamos começar aqui a falar o que a Torá traz. A Torá traz, nossos sábios, que se a Torá não tivesse sido entregue, a gente poderia aprender da formiga a não roubar. E também, agora que a Torá foi entregue, a gente vai ter que aprender da formiga. Outra coisa a gente pode aprender, a ser ágil. A agilidade da formiga a gente pode aprender. Então agora vem uma pergunta. Como assim? O que mudou a entrega da Torá antes e depois para o que a gente vai aprender da formiga? Eu preciso fazer uma introdução para contar que uma pessoa que vai observar toda a natureza, ela poderia aprender basicamente quase todos os conceitos da Torá. Dentro da natureza, nesse mundo físico, se você souber observar, você vai poder ver o que aprender de cada animal e de cada coisa que acontece aqui. Então a formiga, antes da Torá ser entregue, você podia ver que ela vai levando a folhinha dela por todo o caminho, e ela não rouba da formiga vizinha, né? Se fosse o ser humano lá, podia derrubar a formiga do lado, pega a folhinha dela e pronto, agora não preciso mais ficar indo até o outro lado da cidade para pegar essa folhinha. Então agora, a minha pergunta vai ser o seguinte. Então, todos os animais poderiam aprender da Torá. É aprender sem a Torá. E agora que a Torá foi entregue, muda o que a gente aprende da formiga. A gente não aprende mais o conceito de roubo. A gente aprende o conceito de agilidade. Então vamos já tentar analisar esse conceito da agilidade da formiga depois que a Torá foi entregue. Aparentemente, a formiga não é ágil. Ela trabalha sem parar. Ela só come o tamanho de um grãozinho de trigo e meio durante sua vida, que são 6 meses. E ela junta comida para anos e anos. Então, isso aqui, na verdade, seria uma ganância, seria uma outra coisa. Então, por que a gente considera... Então, se a Torá não tivesse sido entregue, a gente consideraria que isso aqui é uma ganância. A gente não tem que aprender isso da formiga. Porém, agora que a Torá foi entregue, ela nos ensina que a primeira coisa que Deus criou foi o tempo. Então, uma pessoa que consegue se conectar com uma realidade sem tempo, essa pessoa está se conectando com o mundo espiritual, uma realidade atemporal. Então a formiga representa esse conceito, que ela vive sem fazer contas de tempo que ela vai viver. Ela está juntando e fazendo o que ela tem que fazer, sem levar em conta quanto tempo eu vou viver, quanto tempo eu não vou viver. Ela não está colocando o fator tempo dentro do ato dela. Então, isso aqui é o nosso conceito de mitzvot. A mitzvah, que a gente tem que ser ágil no cumprimento de mitzvot, seria não colocar o fator tempo entre a gente e uma mitzvah. A gente não pode perder tempo e deixar para depois quando tem uma mitzvah à mão para aparecer. Apareceu. A gente acorda de manhã, a gente vai direto para a reza, a gente não vai fazer outras coisas antes. E dessa maneira, a nossa alma, que ela vive nesse mundo espiritual, ela consegue, nesse mundo físico, se satisfazer. E consegue dar para ela o que ela precisa receber. Então, o conceito de tempo em Pesach, esse conceito é tão importante que se passa o tempo 18 minutos, a matzah vira hametz. Então, a gente tem que internalizar e tentar entender que nessa vida a gente tem que se apegar e se conectar com valores que estão conectados com a eternidade. São as mitzvot, que nos conectam com o mundo espiritual. A gente tem 613 conexões,
para fazer, para conectar com esse mundo espiritual, com o mundo eterno. E toda hora que a gente consegue fazer essa conexão, essa hora a gente está eternizando de uma maneira que vai fazer parte da nossa essência. Muito obrigado a vocês. Shabbat Shalom e até a próxima.